Cultive uma vez. Esta planta produz por 40 anos. Você já imaginou plantar algo no quintal ou na horta e colher frutos, folhas ou flores por décadas sem precisar replantar todo o ano? Pois é, existem plantas que fazem exatamente isso. Elas são como aquele investimento que dá retorno por muito tempo. Você se esforça uma vez e colhe os benefícios por anos e anos. Neste texto, vamos falar sobre essas plantas incríveis que produzem por até 40 anos, ou até mais, com cuidado e simples. Vamos explicar como elas funcionam, quais são as mais comuns e como você pode cultivá-las em casa, mesmo sem ser um expert em jardinagem. Por que algumas plantas duram tanto? Pense em uma árvore frutífera que você conhece, como uma mangueira ou um pé de jabuticaba. Quando você planta uma muda pequena, pode demorar alguns anos para ela começar a dar frutos, mas depois que começa, não para mais. Isso acontece porque essas plantas são perenes, ou seja, vivem por muitos anos e produzem várias vezes ao longo da vida. É como ter um poço de água no quintal. Você cava uma vez e tem água sempre que precisar, sem precisar cavar de novo. Outras plantas, como as anuais, por exemplo, o feijão ou o milho, morrem depois de produzir uma vez. Você precisa plantá-las de novo no ano seguinte. Já as perenes são como aquele amigo que sempre está por perto. Você não precisa chamá-lo toda hora, ele já está lá, firme e forte. E o melhor é que muitas delas exigem pouca manutenção depois que crescem. Quais são essas plantas que duram décadas? Vamos conhecer algumas das mais populares e fáceis de cultivar. Todas elas têm algo em comum: depois de adultas, continuam produzindo por muito tempo, às vezes até mais de 40 anos. Bananeira. A bananeira é uma das campeãs em produção longa. Depois que você planta, ela pode dar bananas por 10, 20 ou até 30 anos, dependendo dos cuidados. O legal é que, quando uma bananeira morre, ela já deixou várias filhas ao redor, que vão crescer e produzir no lugar dela. É como se a planta se renovasse sozinha. Para cultivar, basta um pedaço de terra com sol e água. Ela gosta de solo úmido, mas não encharcado. Se você mora em um lugar quente, como o Nordeste ou o Norte do Brasil, a bananeira vai se sentir em casa. 2. Mangueira. Quem não gosta de uma manga doce e suculenta? A mangueira é outra planta que vive por décadas. Algumas chegam a produzir por mais de 100 anos. Claro, as primeiras mangas demoram uns 3 a 5 anos para aparecer, mas depois que começa, é só alegria. Uma mangueira adulta pode dar centenas de frutos por ano. Para plantar, escolha um lugar ensolarado e com espaço, porque ela cresce bastante. Regue regularmente nos primeiros anos, mas depois ela aguenta até períodos de seca. 3. Jabuticabeira. Essa é uma árvore brasileira que todo mundo deveria ter no quintal. A jabuticabeira pode viver e produzir por 50 anos ou mais. O mais legal é que os frutos nascem direto no tronco, o que deixa a árvore linda quando está carregada. Ela demora uns 5 a 8 anos para dar as primeiras jabuticabas, mas depois produz 2 vezes por ano. Para cultivar, ela gosta de solo úmido e um pouco de sombra quando é jovem. Depois de adulta, aguenta bem o sol. 4. Coqueiro. O coqueiro é outra planta que dura décadas. Um pé de cocô pode produzir por 60 anos ou mais. Cada coqueiro dá entre 50 e 100 cocos por ano, dependendo da variedade. Ele gosta de sol, areia e água salgada, por isso é comum nas praias, mas também cresce bem em outros lugares, desde que tenha espaço. O único cuidado é que ele demora uns 5 anos para começar a produzir, mas depois é só colher. 5. Acerola. A acerola é uma frutinha pequena, mas cheia de vitamina C. O pé de acerola começa a produzir em menos de 2 anos e continua dando frutos por 15 a 20 anos. É uma ótima opção para quem quer resultados rápidos. Ela gosta de sol e solo bem drenado, que não fique encharcado. Regue regularmente, mas sem exagero. Uma dica: plante perto de uma cerca ou muro, porque ela cresce como um arbusto e pode precisar de apoio. 6. Romãzeira. A romã é uma fruta deliciosa e cheia de benefícios para a saúde. A árvore pode viver por 50 anos ou mais e produzir frutos por quase todo esse tempo. Ela começa a dar romãs em uns 3 a 4 anos e gosta de sol e solo bem drenado.
Uma curiosidade, a românzera aguenta bem o frio, então pode ser cultivada em lugares mais gelados, como o sul do Brasil. 7. Cafeeiro. Se você gosta de café, pode plantar seu próprio pé. O cafeeiro começa a produzir em uns 3 a 4 anos e continua por 20 a 30 anos. Depois disso, a produção diminui, mas a planta ainda vive por mais tempo. Ele gosta de clima ameno, como das regiões montanhosas de Minas Gerais e São Paulo. Precisa de sol, mas não muito forte, e solo rico em nutrientes. Uma dica: plante mais de um pé, porque o café precisa de polinização cruzada para produzir bem. 8. Ervas perenes não são só árvores que duram muito. Algumas ervas que usamos na cozinha também são perenes e produzem por anos. Veja algumas. Hortelã, cresce rápido e se espalha pelo quintal. Basta plantar uma vez e ela volta todo ano. Alecrim, vive por 10 anos ou mais e dá flores lindas. Gosta de sol e solo seco. Manjericão roxo, algumas variedades são perenes e duram anos. Gosta de sol e água regular. Orégano, cresce como um arbusto pequeno e dura muito tempo. Perfeito para temperar pizzas e molhos. Como cuidar dessas plantas para durarem décadas? Agora que você já conhece algumas plantas que produzem por muito tempo, vamos às dicas para mantê-las saudáveis e produtivas por anos. Não é complicado, mas alguns cuidados básicos fazem toda a diferença. 1. Escolha o lugar certo. Cada planta tem suas preferências. Algumas gostam de sol o dia todo, outras preferem um pouco de sombra. Antes de plantar, pesquise qual é o melhor lugar para aquela espécie. Por exemplo, sol pleno, o dia todo bananeira, coqueiro, acerola, mangueira. Meia sombra, algumas horas de sol jabuticabeira, café, hortelã. Solo úmido, bananeira, jabuticabeira. Solo seco, alecrim, românzera. 2. Prepare o solo. O solo é como a comida da planta. Se ele não tiver nutrientes, a planta não vai crescer bem. Antes de plantar, misture um pouco de adubo orgânico, como esterco de galinha ou humus de minhoca, na terra. Isso vai dar um empurrãozinho para a planta crescer forte. Depois, você pode adicionar adubo de tempos em tempos, mas não precisa exagerar. 3. Regue na medida certa. A água é essencial, mas cada planta tem sua necessidade. Algumas gostam de solo sempre úmido, outras preferem secar um pouco entre as regas. Veja alguns exemplos. Bananeira e jabuticabeira gostam de solo úmido, mas não encharcado. Regue 2 a 3 vezes por semana no calor. Alecrim e românzera preferem solo mais seco. Regue uma vez por semana ou até menos. Coqueiro gosta de água, mas não encharcado. Regue 2 vezes por semana. 4. Pode quando necessário. Algumas plantas precisam de poda para crescerem melhor e produzirem mais. A poda é como um corte de cabelo para a planta, tira os galhos velhos ou doentes para dar espaço para os novos. Por exemplo, bananeira. Depois que a planta produz, ela morre, mas deixa filhas ao redor. Você pode cortar a planta mãe para dar espaço para as novas. Mangueira e jabuticabeira, pode os galhos secos ou que estão crescendo demais para a planta não ficar desequilibrada. Acerola e românzera, pode para dar forma e estimular a produção de frutos. 5. Proteja de pragas e doenças. Assim como nós, as plantas também podem ficar doentes ou serem atacadas por insetos. Fique de olho em folhas amareladas, manchas ou buracos. Se notar algo estranho, procure saber o que é e como tratar. Algumas dicas: formigas cortadeiras, elas podem destruir uma planta em pouco tempo. Use iscas ou barreiras físicas, como um anel de cal ao redor do tronco. Pulgões, são insetos pequenos que sugam a seiva das plantas. Você pode tirá-los com água ou usar sabão neutro diluído em água para borrifar. Fungos, aparecem como manchas brancas ou pretas nas folhas. Evite molhar as folhas à noite e use fungicidas naturais, como calda de fumo. 6. Colha na hora certa. Cada planta tem seu tempo de colheita. Colher no momento certo garante que os frutos estejam maduros e saborosos. Por exemplo, banana, colha quando os frutos estiverem verdes e deixe amadurecer em casa. Manga, colha quando estiver macia ao toque e com um cheiro doce. Jabuticaba,
Colha quando estiver bem preta e soltando da árvore com facilidade. Acerola. Colha quando estiver vermelha e macia. Quais são as vantagens de ter essas plantas em casa? Ter plantas que produzem por décadas traz muitas vantagens. Vamos ver algumas. 1. Economia de tempo e dinheiro. Imagine não precisar comprar bananas, mangas ou jabuticabas no mercado por anos. Além de economizar dinheiro, você economiza tempo, porque não precisa ir à feira toda semana. É como ter uma despensa viva no quintal. 2. Alimentos mais saudáveis. Quando você cultiva sua própria comida, sabe exatamente o que está colocando na terra e nos frutos. Não usa agrotóxicos, a menos que queira, e pode escolher adubos naturais. Isso significa frutas e ervas mais saudáveis para você e sua família. 3. Sustentabilidade. Plantar suas próprias frutas e ervas ajuda o meio ambiente. Você reduz o lixo de embalagens plásticas, que vem com as frutas do mercado, e diminui a necessidade de transporte, que polui o ar. Além disso, plantas ajudam a deixar o ar mais limpo e atraem pássaros e insetos benéficos, como abelhas. 4. Beleza e bem-estar. Ter plantas em casa deixa o ambiente mais bonito e agradável. Árvores frutíferas dão sombra, flores perfumadas e frutos coloridos. Além disso, cuidar de uma planta é uma atividade relaxante, que ajuda a aliviar o estresse do dia a dia. 5. Legado para o futuro. Plantar uma árvore que vai durar décadas é como deixar um presente para as próximas gerações. Seus filhos, netos ou até bisnetos poderão colher os frutos da mesma planta que você plantou. É uma forma de conectar o passado, o presente e o futuro. Quais são os desafios? Nem tudo são flores, ou frutos, no caso. Cultivar plantas que duram décadas também tem seus desafios. Vamos ver alguns e como contorná-los. 1. Espaço. Algumas plantas, como mangueiras e coqueiros, crescem bastante e precisam de espaço. Se você mora em apartamento ou tem um quintal pequeno, pode ser difícil cultivá-las. Mas não desanime! Existem variedades menores, como a mangueira anã, que dá frutos e não cresce tanto. Outra opção é plantar em vasos grandes, como os de meia barril, que cabem em varandas. 2. Tempo de espera. Muitas dessas plantas demoram anos para começar a produzir. Se você quer resultados rápidos, pode se frustrar. Uma solução é plantar algumas espécies de crescimento rápido, como a acerola ou o manjericão, enquanto espera as outras crescerem. Assim, você tem colheitas mais cedo. 3. Cuidados iniciais. Nos primeiros anos, as plantas precisam de mais atenção, rega regular, adubação e proteção contra pragas. Depois que crescem, os cuidados diminuem, mas no começo é preciso dedicação. Uma dica é começar com plantas fáceis, como a bananeira ou o alecrim, que exigem menos trabalho. 4. Clima. Algumas plantas não se adaptam a todos os climas. Por exemplo, o coqueiro gosta de calor e umidade, enquanto a romãzeira aguenta melhor o frio. Antes de plantar, pesquise se a espécie escolhida se adapta ao clima da sua região. Se não, opte por outra planta que cresça bem no seu local. 5. Pragas e doenças. Como já mencionamos, as plantas podem ser atacadas por insetos ou fungos. O segredo é ficar de olho e agir rápido quando notar algo errado. Use métodos naturais sempre que possível, como plantas repelentes, como a citronela, ou armadilhas caseiras. Como começar? Se você se animou e quer começar a cultivar plantas que duram décadas, aqui vai um passo a passo simples. 1. Escolha a planta certa. Pense no que você gosta de comer e no espaço que tem disponível. Se mora em apartamento, comece com ervas perenes ou uma árvore anã. Se tem quintal, pode escolher uma mangueira ou jabuticabeira. 2. Compre uma muda saudável. Procure mudas em viveiros ou lojas de jardinagem. Escolha aquelas que estão firmes, com folhas verdes e sem sinais de doenças. Evite mudas muito pequenas ou com raízes expostas. 3. Prepare o solo. Cave um buraco um pouco maior que o torrão da muda. Misture a terra com adubo orgânico e coloque a muda no buraco, cobrindo as raízes com terra. Aperte levemente para firmar. 4. Regue bem. Depois de plantar, regue bastante para a terra ficar bem úmida. Nos primeiros dias, regue todos os dias, se não chover. Depois, ajuste a frequência de acordo com a necessidade da planta.
5. Cuide nos primeiros meses. Fique de olho na planta, regue, adube e proteja de pragas. Nos primeiros meses, ela está se adaptando ao novo lugar, então precisa de mais atenção. 6. Tenha paciência. Lembre-se de que algumas plantas demoram anos para produzir. Enquanto isso, aproveite para aprender mais sobre jardinagem e cuidar de outras plantas. Resumo final: plantar uma vez e colher por décadas é como fazer um investimento que só traz benefícios. Você economiza tempo e dinheiro, tem alimentos saudáveis à disposição, ajuda o meio ambiente e ainda deixa um legado para o futuro. As plantas que duram muitos anos, como bananeiras, mangueiras, jabuticabeiras e ervas perenes, são fáceis de cuidar depois que crescem, mas precisam de atenção nos primeiros anos. Para cultivá-las, escolha a planta certa para o seu espaço e clima, prepare bem o solo, regue na medida certa e proteja de pragas. Com paciência e dedicação, você terá uma fonte constante de frutas, ervas e flores por muitos e muitos anos. E o melhor, tudo isso pode começar com uma simples muda no quintal ou até em um vaso na varanda. Então, que tal começar hoje mesmo? Escolha uma planta que você gosta, plante com carinho e espere para ver os frutos, literalmente, do seu trabalho. Em alguns anos, você vai olhar para aquela árvore ou arbusto e se orgulhar de ter cultivado algo que vai durar por décadas. E quem sabe, daqui a 40 anos, seus netos estarão colhendo os mesmos frutos que você plantou hoje. E não pense que só árvores frutíferas grandes dão esse tipo de resultado. Algumas plantas menores, que cabem até em apartamentos, também podem produzir por anos e anos com os cuidados certos. Um exemplo é a erva cidreira. Depois de plantada, ela cresce rápido, solta folhas perfumadas o ano todo e ainda atrai abelhas, ajudando o jardim a ficar mais vivo. Outra opção é o manjericão roxo, que, além de enfeitar a cozinha com suas folhas bonitas, pode ser colhido várias vezes, basta não arrancar tudo de uma vez e deixar sempre alguns galhos para ele continuar crescendo. Se você tem um quintal maior, pode investir em plantas como a goiabeira ou o pé de pitanga. A goiabeira, por exemplo, começa a dar frutos em cerca de 3 anos e, se bem cuidada, pode produzir por mais de 30 anos. Já a pitangueira é ainda mais resistente, mesmo em solos mais pobres, ela cresce e dá frutas doces e cheirosas quase o ano inteiro. E o melhor é que essas árvores não exigem muito, só sol, água na medida certa e um pouco de adubo de vez em quando. Para quem gosta de flores, a hibisco é uma ótima escolha. Ela floresce várias vezes ao ano, enche o jardim de cor e ainda pode ser usada para fazer chás. E o mais legal, uma única planta pode durar décadas, desde que você a poda de tempos em tempos para ela não ficar muito grande ou descontrolada. O segredo para ter plantas que duram tanto tempo é simples: comece pequeno, observe e ajuste. No início, preste atenção se a planta está recebendo sol suficiente, se o solo está úmido, mas não encharcado, e se não tem formigas ou pulgões atacando. Com o tempo, você vai pegando o jeito e percebendo o que cada planta precisa. E não desanime se alguma não vingar logo de primeira, até os jardineiros mais experientes já perderam mudas. O importante é tentar de novo, aprender com os erros e comemorar cada nova folha ou flor que aparecer. Outra dica valiosa é compartilhar. Se a sua planta crescer muito e começar a dar mudas, distribua para amigos, vizinhos ou até em feiras de troca de plantas. Assim, você ajuda outras pessoas a terem seus próprios cantinhos verdes e ainda garante que aquela espécie continue viva por aí, mesmo que algo aconteça com a sua planta original. E não precisa ser um especialista para começar. Até quem nunca plantou nada pode ter sucesso com essas plantas de longa duração. Basta escolher uma que se adapte ao seu espaço, seguir as dicas básicas e ter paciência. Afinal, o maior prazer de cultivar algo que dura décadas é justamente ver o tempo passar e saber que você fez parte daquela história. Imagine só, daqui a 20 anos, você pode estar tomando um chá feito com as folhas daquela erva cidreira que plantou hoje, ou servindo uma goiaba colhida no seu quintal para os seus filhos. É um presente que você dá para si mesmo e para as pessoas que ama. Então, não espere mais. Escolha uma planta que te faça feliz, arrume um cantinho para ela e comece agora. O futuro agradece, e você também.